Paz do Senhor, eu vou gravar esse vídeo para trazer a palavra que eu ia trazer hoje, né? Para não deixar passar em branco também, né? A palavra se encontra na passagem de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 20. Diz assim: Quando o sacerdote Pazur, filho do sacerdote Imer, responsável pelo templo do Senhor, ouviu Jeremias anunciando essas coisas, mandou prender o profeta. Jeremias foi espancado e amarrado ao tronco, que estava junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Pazur deixou Jeremias preso ao tronco durante toda a noite. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: O Senhor já não o chama de Pazur, ele mudou o seu nome. De hoje em diante o seu nome será o homem cercado de terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: farei que você seja um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Você verá cada um deles morrer à espada pelos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia. Esse rei levará o povo para a Babilônia como escravo e matará outros. Eu entregarei nas mãos dos inimigos todas as riquezas de Jerusalém, toda a sua produção, todas as coisas de valor e os tesouros ajuntados pelos reis de Judá. O ouro, a prata e as pedras preciosas. Levarão tudo isso como despojo para a Babilônia. E quanto a você, Pazur, você será levado como escravo para a Babilônia, com toda a sua família. Lá vocês vão morrer e serão enterrados, vocês e todos os seus amigos, a quem você anda profetizando mentiras. Ó Senhor, o Senhor me convenceu a ser profeta e eu aceitei. Pensando que seria protegido, o Senhor foi mais forte do que eu e me obrigou a anunciar as suas palavras, e vejo o resultado. Hoje toda a população de Jerusalém zomba de mim, caçoando o dia inteiro. Sempre que falo é para gritar, anunciando castigo e destruição. Por causa disso, todos zombam de mim, e já não posso sair à rua sem ser desprezado, e apesar de tudo isso, não posso deixar de falar. Se eu digo, não mencionarei nem mais falarei em seu nome. As suas palavras queimam como fogo no meu coração e nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso aguentar mais. Amém? Essa é a passagem de Jeremias, né? Que o contexto dessa passagem o profeta Jeremias ele é espancado injustamente, né? Pelas profecias que ele tem anunciado pela parte de Cristo. Mas isso tem grandes consequências. Deus revelando novas profecias de Jeremias, agora em relação às pessoas que lhe maltratam, né? Então, por conta das revelações que o Senhor mandou ele dizer àquele povo, ele foi espancado, bateram nele, ele foi amarrado ao tronco e passou a noite toda, né, ali sofrendo, né, amarrado àquele tronco. E aí eu separei, acho que 4 pontos, né, dessa passagem que eu achei interessante. A primeira é um versículo, né, que diz assim: como fogo em meus ossos, que diz assim: sempre que falo é para gritar, anunciando castigo e destruição. Por causa disso todos zombam de mim, e já não posso sair à rua sem ser desprezado, e apesar de tudo isso, não posso deixar de falar. Se eu digo, não mencionarei nem mais falarei em seu nome. As suas palavras queimam como fogo no meu coração e nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo e já não posso aguentar mais, né? E eu achei muito forte essa passagem, esse versículo, porque a gente vê que o profeta Jeremias, apesar dele, né, ir lá e profetizar contra aquele povo, e ele ser espancado, né, ficar maldito naquela cidade, como a gente leu na passagem, as pessoas zombam dele, né, falam mal dele, né, ele foi espancado, foi preso ao tronco, passou uma noite inteira ali sofrendo, né, e apesar de toda essa perseguição, esse sofrimento que ele passou ali por profetizar, né, por dizer o que foi mandado dizer através do Senhor, ele pode até falar que ele não vai mais falar. Ele fala para o Senhor, eu não vou mais falar, porque eu não quero mais passar sobre isso. Mas olha que interessante, né? O que ele diz, né? As suas palavras queimam como fogo no meu coração e nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo. Ou seja, a palavra do Senhor que ele dá para Jeremias ali, para ele profetizar, ele tenta
guardar aquilo para ele e falar, não, eu não vou falar, eu não vou profetizar naquela cidade. Mas ele diz que a palavra do Senhor é como fogo no coração dele, e aquilo arde dentro dele, e é como se ardesse no coração e nos ossos dele ali, e ele fica exausto, tentando conter aquilo que o Senhor colocou no coração dele para eu falar, mas ele não consegue, ele não aguenta mais. Ele acaba retornando a falar aquilo que o Senhor colocou no coração dele, né? Então eu li essa passagem, eu vi que é muito forte, e que a gente venha a ser assim, né? Que a gente venha ter essa coisa de o Senhor falar conosco, que aquilo arder dentro de nós, o nosso coração, ardendo nos nossos ossos, né? A palavra viva queimando em nós, para que a gente possa não guardar isso, mas, né, falar o que tem que ser falado, né? Porque eu já me senti assim muitas vezes em cultos, né, onde eles estão ministrando louvor, e ali eu começava a louvar e eu começava a sentir essa coisa dentro de mim, sabe? Uma coisa tremenda, sabe? Palavras vindo dentro de mim, sabe? Uma ministração linda, Deus colocando dentro de mim, e eu sentindo aquilo queimando e queimando e queimando. E aí eu creio que é algo parecido com isso que o profeta Jeremias relata aqui, né? Que nós vamos ter esse amor pela palavra do Senhor, né? Que chega a arder em nós, no nosso coração e nos nossos ossos. Eu destaquei o segundo ponto, que é Jeremias é espancado. Quando o sacerdote Pazur, filho do sacerdote meio responsável pelo templo do Senhor, ouviu Jeremias anunciando essas coisas, mandou prender o profeta. Jeremias foi espancado e amarrado ao tronco que estava junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. E ali o pastor deixou Jeremias ao tronco durante toda a noite. Aí na manhã seguinte, quando o pastor mandou soltá-lo do tronco, eu achei interessante, porque ele passou por tudo isso durante a noite toda, sofrendo ali, espancado no tronco. E Jeremias ainda teve a ousadia de, quando o pastor chegou diante dele para soltar ele ali, o Jeremias já tinha algo do Senhor, e na maior ousadia, né? Ele acabou de ser solto daquele tronco. E Jeremias de novo vai lá, aponta o dedo na cara dele e começa a soltar mais profecias na cara dele. O Senhor já não chama de Pazur, ele manda mudar o seu nome. De hoje em diante, o seu nome será o homem cercado de terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor. Olha que interessante, né? Espancado, preso no tronco, passou a noite toda lá sofrendo. Aí o Pazur de repente falou assim, acho que agora ele aprendeu, eu vou lá soltar esse camarada. Aí quando chega lá, solta o cara, ele começa a profetizar de novo. Eis que o Senhor manda te dizer isso. Né? Eu achei interessante essa ousadia. Porque apesar das diversidades ali dele, tá passando o que ele tá passando, aquela, né? Ele mesmo assim, quando foi solto, a primeira coisa que ele fez foi falar, o Senhor manda te dizer, assim, e é desse jeito. Olha que ousadia, né? Que né? Ele tem mais temor pela palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, do que o que os homens podem fazer com ele ali, né? Do que ele pode sofrer naquela situação. Aí eu destaquei, né? Apesar de todo o sofrimento que o profeta Jeremias estava sofrendo ali, ele ainda assim continua preferindo as palavras que o Senhor o mandou dizer contra aquele povo, né? Colocando acima a prioridade aquilo que o Senhor colocou no coração dele. E o terceiro ponto aqui que eu quero destacar é... Deixa eu ver aqui. Terceiro ponto, Jeremias se sente abandonado, né? E naquele momento, teve um momento que o Jeremias se sentiu abandonado pelo Senhor, porque ele passou por toda aquela situação. E ele diz assim, ó Senhor, o Senhor me convenceu a ser profeta. E eu aceitei pensando que seria protegido. O Senhor foi mais forte do que eu, me obrigou a anunciar suas palavras, e vejo o resultado. Hoje toda a população de Jerusalém zomba de mim, caçoando o dia inteiro. Sempre que falo é para gritar, anunciando castigo e destruição. Por causa disso, todos zombam de mim e já não posso sair na rua sem ser desprezado. E apesar de tudo isso, não posso deixar de falar. Se eu digo, e assim vai, né? É o texto que a gente começou a ler. Eu fiz um pequeno resumo dizendo, Jeremias se sente abandonado pelo Senhor. Passando por tudo aquilo devido à obediência que o profeta Jeremias teve em profetizar aquilo que o Senhor mandou dizer a todos. Quando foi espancado e estava ali passando por aflição, Jeremias se sentiu abandonado pelo Senhor. Né?
Então, de repente, naquele momento, ele se viu abandonado pelo Senhor, né? Ele, querendo ou não, ele é ser humano, né? Então, ele viu toda aquela situação e, de repente, pode ter se perguntado, mas o Senhor mandou profetizar e olha o que está acontecendo comigo. Tô sendo espancado, desprezado, estão falando mal de mim, zombando, né? E naquele momento, ele se sentiu dessa forma, né? Mas aí mais o texto mais à frente diz assim, né? O Senhor está com Jeremias, o Senhor mostra que está com ele, diz assim, mas o Senhor está ao meu lado, o Senhor está ao meu lado, como um guerreiro valente e forte, por isso os planos dos meus inimigos falharão, eles não conseguirão me destruir. Em vez disso, eles é que serão envergonhados e desprezados e ficarão marcados para sempre. Ninguém vai esquecer a desgraça deles. Ó Senhor Todo-Poderoso, o Senhor sabe quem é justo e conhece bem os pensamentos e emoções de todos os homens. Permita que eu veja o seu castigo sobre essa gente, porque eu entreguei a minha vida nas suas mãos. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque ele livra o pobre do poder dos maus. Jeremias reconhece que apesar de tudo que está passando, não importa, porque no fim o Senhor se levantará em seu favor. E o Senhor está com ele como um guerreiro forte e valente, né? Então você vê que apesar de toda a situação que ele está passando, ali para ele profetizar, ele tenta guardar aquilo para ele e fala, não, eu não vou falar, eu não vou profetizar naquela cidade. Mas ele diz que a palavra do Senhor é como fogo no coração dele, e aquilo arde dentro dele, e é como se ardesse no coração e nos ossos dele ali, e ele fica exausto, tentando conter aquilo que o Senhor colocou no coração dele para eu falar, mas ele não consegue, ele não aguenta mais. Ele acaba retornando a falar aquilo que o Senhor colocou no coração dele, né? Então eu li essa passagem, eu vi que é muito forte, e que a gente venha a ser assim, né? Que a gente venha ter essa coisa de o Senhor falar conosco, que aquilo arder dentro de nós, o nosso coração, ardendo nos nossos ossos, né? A palavra viva queimando em nós, para que a gente possa não guardar isso, mas, né, falar o que tem que ser falado, né? Porque eu já me senti assim muitas vezes em cultos, né, onde eles estão ministrando louvor, e ali eu começava a louvar e eu começava a sentir essa coisa dentro de mim, sabe? Uma coisa tremenda, sabe? Palavras vindo dentro de mim, sabe? Uma ministração linda Deus colocando dentro de mim, e eu sentindo aquilo queimando e queimando e queimando. Eu creio que é algo parecido com isso que o profeta Jeremias relata aqui, né? Que nós vamos ter esse amor pela palavra do Senhor, né? Que chega a arder em nós, no nosso coração e nos nossos ossos. Eu destaquei o segundo ponto, que é Jeremias é espancado. Quando o sacerdote Pazur, filho do sacerdote meio responsável pelo templo do Senhor, ouviu Jeremias anunciando essas coisas, mandou prender o profeta. Jeremias foi espancado e amarrado ao tronco que estava junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. E ali o pastor deixou Jeremias ao tronco durante toda a noite. Aí na manhã seguinte, quando o pastor mandou soltá-lo do tronco, eu achei interessante, porque ele passou por tudo isso durante a noite toda, sofrendo ali, espancado no tronco. E Jeremias ainda teve a ousadia de, quando o pastor chegou diante dele para soltar ele ali, o Jeremias já tinha algo do Senhor, e na maior ousadia, né? Ele acabou de ser solto daquele tronco. E Jeremias de novo vai lá, aponta o dedo na cara dele e começa a soltar mais profecias na cara dele. O Senhor já não chama de Pazur, ele manda mudar o seu nome. De hoje em diante, o seu nome será o homem cercado de terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor. Olha que interessante, né? Espancado, preso no tronco, passou a noite toda lá sofrendo. Aí o Pazur de repente falou assim, acho que agora ele aprendeu, eu vou lá soltar esse camarada. Aí quando chega lá, solta o cara, ele começa a profetizar de novo. Eis que o Senhor manda te dizer isso. Eu achei interessante essa ousadia, porque apesar das diversidades ali dele, tá passando o que ele tá passando, aquela, né? Ele mesmo assim, quando foi solto, a primeira coisa que ele fez foi falar, o Senhor manda te dizer, assim, e é desse jeito. Olha que ousadia, né? Que né? Ele tem mais temor pela palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, do que o que os homens podem fazer com ele ali, né? Do que ele pode sofrer naquela situação. Aí eu destaquei, né?
Apesar de todo o sofrimento que o profeta Jeremias estava sofrendo ali, ele ainda assim continua preferindo as palavras que o Senhor o mandou dizer contra aquele povo, né? Colocando acima a prioridade aquilo que o Senhor colocou no coração dele. E o terceiro ponto aqui que eu quero destacar é... Deixa eu ver aqui. Terceiro ponto, Jeremias se sente abandonado, né? E naquele momento, teve um momento que o Jeremias se sentiu abandonado pelo Senhor, porque ele passou por toda aquela situação. E ele diz assim: ó Senhor, o Senhor me convenceu a ser profeta. E eu aceitei pensando que seria protegido. O Senhor foi mais forte do que eu, me obrigou a anunciar suas palavras, e vejo o resultado. Hoje toda a população de Jerusalém zomba de mim, caçoando o dia inteiro. Sempre que falo é para gritar, anunciando castigo e destruição. Por causa disso, todos zombam de mim e já não posso sair na rua sem ser desprezado. E apesar de tudo isso, não posso deixar de falar. Se eu digo, e assim vai, né? É o texto que a gente começou a ler. Eu fiz um pequeno resumo dizendo: Jeremias se sente abandonado pelo Senhor, passando por tudo aquilo devido à obediência que o profeta Jeremias teve em profetizar aquilo que o Senhor mandou dizer a todos. Quando foi espancado e estava ali passando por aflição, Jeremias se sentiu abandonado pelo Senhor, né? Então, de repente, naquele momento, ele se viu abandonado pelo Senhor, né? Ele, querendo ou não, ele é ser humano, né? Então, ele viu toda aquela situação e, de repente, pode ter se perguntado: mas o Senhor mandou profetizar e olha o que está acontecendo comigo. Tô sendo espancado, desprezado, estão falando mal de mim, zombando, né? E naquele momento, ele se sentiu dessa forma, né? Mas é mais o texto mais à frente, diz assim, né? O Senhor está com Jeremias, o Senhor mostra que está com ele, diz assim: mas o Senhor está ao meu lado, o Senhor está ao meu lado, como um guerreiro valente e forte. Por isso os planos dos meus inimigos falharão, eles não conseguirão me destruir. Em vez disso, eles é que serão envergonhados e desprezados e ficarão marcados para sempre. Ninguém vai esquecer a desgraça deles. Ó Senhor Todo-Poderoso, o Senhor sabe que é justo e conhece bem os pensamentos e emoções de todos os homens. Permita que eu veja o seu castigo sobre essa gente, porque eu entreguei a minha vida nas suas mãos. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque ele livra o pobre do poder dos maus. Jeremias reconhece que apesar de tudo que está passando, não importa, porque no fim o Senhor se levantará em seu favor. E o Senhor está com ele como um guerreiro forte e valente, né? Então você vê que apesar de toda a situação que ele está passando, né, de perseguição, espancamento, né, passar a noite amarrado num tronco, as pessoas desprezando ali o profeta Jeremias, no final de tudo ele reconhece que não importa todo o sofrimento que ele está passando, importa que aquilo que ele colocou, o Senhor colocou no coração dele, ele venha profetizar e venha se cumprir, né, porque nós sabemos que nós somos cristãos, nós somos seguidores do Senhor, e nós seremos perseguidos como o Senhor foi também, né, mas que nós devemos entender que no final de tudo o que deve prevalecer é a vontade do Senhor. Por mais que sejamos perseguidos, espancados, né, deixados ao tronco lá para sofrer, né, que a gente vai entender que no final de tudo isso o Senhor vai se levantar ao nosso favor, porque Ele vive, né, e Ele virá ao nosso socorro. Então são consequências que nós já sabemos, porque o Senhor nos adverte que nós seríamos perseguidos também como Ele foi, né, nós seríamos as mesmas coisas que fizeram com o Senhor, a perseguição, nós também sofreríamos da mesma forma, né, com os profetas. Então não é uma novidade para nós, mas que nós devemos ser como o profeta Jeremias. Nós vamos nos lembrar que nós temos ao nosso lado, né, um general de guerra, um guerreiro forte e valente, que apesar de tudo, de todos os sofrimentos, nada vai se comparar, né, quando o Senhor vier a nosso favor, para nos livrar desse mundo caído, né? Então que vamos ser como profetas, o profeta Jeremias, né? E como eu destaquei aqui, eu quero deixar, né, para meditação de vocês esse texto, mais em específico essa passagem que diz aqui né, como fogo em meus ossos, né? Sempre que falo é para gritar, anunciando castigo e destruição. Por causa disso, todos zombam de mim e já não posso sair à rua sem ser desprezado, né? Olha o que o profeta Jeremias passava, olha a situação, né? E apesar de tudo isso, não posso deixar de falar, né? Olha o que ele fala: e apesar de tudo isso que eu estou passando, eu não posso deixar de falar,
né? Se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, né? Ou seja, Senhor, eu não quero falar, eu não vou falar, eu vou guardar isso para mim que o Senhor colocou. Eu tenho medo de não ser o Senhor que está falando, né? Ou é uma coisa, eu vou guardar para mim, eu não vou falar, eu não vou passar aquilo que o Senhor me passou, né? E continuo dizendo, as suas palavras queimam. As palavras do Senhor queimam como fogo no coração. E as suas palavras queimam fogo no meu coração e nos meus ossos. Olha que forte. Então a gente vê que a gente tem que estar num nível tão, entrelaçado com Deus, de comunhão, que a gente não consegue, eu não consigo conter isso que o Senhor coloca dentro da gente. Porque isso queima dentro da gente, no nosso coração, nos nossos ossos, e é um negócio que vai tomando a gente, né? Exatamente como o profeta Jeremias relatou aqui, né? Eu achei muito profundo isso, porque é uma coisa muito forte, né? Que ele diz assim, e eu sinto isso todos os dias, né? Quando o Senhor vem e coloca uma palavra no nosso coração e a gente começa a sentir aquele fogo se consumindo, e a gente sabe, eu tenho que falar, eu tenho que liberar aquilo que o Senhor colocou em minha vida, né? Porque não nos pertence, é do Senhor. Então nós temos que passar adiante, né? Então essa foi a passagem que o Senhor me deu, né? Então que nós vamos seguir o exemplo do profeta Jeremias, que apesar de todas as situações que nós vamos passar, vamos sofrer, que é óbvio que nós vamos passar, que nós não viemos guardar a palavra do Senhor, aquilo que Ele colocou no nosso coração, que a palavra dele venha arder a um certo ponto em nossos corações e nossos ossos, que nós não viemos conseguir conter e explanar isso para milhões de pessoas, tantas pessoas que nós pudemos, que possa alcançar a palavra do Senhor até essas pessoas, né? E que a gente venha lembrar que apesar das perseguições que sofreremos, que o Senhor se levantará. Pode até parecer que o Senhor nos abandonou, nos esqueceu, mas não é isso, né? Não é uma verdade. O Senhor está sempre ao nosso lado, nos guardando, e no momento certo Ele se levantará ao nosso favor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu.